Здесь стояли насмерть. Помните об этом, потомки. No dia 22 de junho de 1941, às 3h30 da manhã, mais de 500.000 de homens cruzaram a fronteira da Prússia Oriental em direção aos Estados Bálticos. Era o eixo norte do maior assalto militar na história da humanidade. Enquanto o mundo olhava para Moscou e Kiev, o grupo de exércitos norte avançava em direção a uma cidade que sequer deveria existir na nova ordem nazista: Leningrado, o berço do bolchevismo, o lugar que Hitler tinha decidido apagar da terra. O grupo de exércitos norte não era o mais poderoso dos 3 braços da Operação Barbarroja, era o mais estreito, o que avançaria ao longo de um corredor mais estreito, sobre terreno mais difícil, em direção a um objetivo mais ambiguamente definido. O general Feldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb assumiu o comando em junho de 1941, com recursos que mal alcançavam para a tarefa que lhe havia sido atribuída. Sua força de choque consistia no 16º Exército sob o comando do Generaloberst Ernst Busch no flanco direito, o 18º Exército sob o Generaloberst Georg von Küchler implantado à esquerda, e no centro o 4º Gruppe Panzer comandado pelo Generaloberst Erich Höppner, o punho motorizado que devia partir à frente soviética como um machado sobre madeira verde. No total, de acordo com os registros do OKH para o dia 22 de junho, o Heeresgruppe Nord alinhava 26 divisões de infantaria, 3 divisões Panzer e 3 divisões motorizadas, cerca de 475.000 homens. Von Leeb era um oficial bávaro da velha escola, católico, profissional até a medula. Havia suprimido o putsch de Hitler em 1923 como comandante de guarnição. E em 1938 o próprio Führer o havia forçado a se aposentar no contexto do Affaire Blomberg-Fritsch, que abalou o alto comando. Foi reincorporado quando a guerra se tornou iminente. Era o tipo de general que não simpatizava com o regime, mas também não o desafiava. E em setembro de 1941 aceitaria 250.000 Reichsmarks como presente pessoal dos líderes nazistas. Do outro lado da fronteira, o Exército Vermelho nos Estados Bálticos estava organized na frente noroeste sob o comando do general Fyodor Kuznetsov. O 8º Exército, o 11º Exército e o 27º Exército em reserva. No papel, números comparáveis. No terreno, uma força que havia sofrido as purgas stalinistas, que carecia de doutrina defensiva coerente, que dependia de ordens contraditórias que chegavam de Moscou com horas de atraso. A lógica da Barbarroja exigia que as forças soviéticas fossem destruídas o mais perto possível da fronteira, antes que pudessem se retirar em direção ao interior do país e se reconstituir. Para o grupo de exércitos norte, isso significava avançar 765 quilômetros desde a fronteira da Prússia Oriental até os arredores de Leningrado em 6 a 8 semanas. Os planejadores do OKH esperavam que a cidade caísse em meados de agosto de 1941. Era uma projeção baseada no desejo mais do que no cálculo frio. O terreno que separava a fronteira de Leningrado era pantanoso, florestal e atravessado por rios que cortavam perpendicularmente a linha de avanço. As florestas de coníferas entre o Báltico e o Lago Ladoga não eram o país de tanques que haviam sido as planícies da Polônia ou da França. Os caminhos eram escassos, os poucos que existiam se transformavam em atoleiros com as primeiras chuvas, e as chuvas de verão dos estados bálticos não esperavam por ninguém. Mas isso estava ainda por vir. Na madrugada de 22 de junho, com o céu ainda escuro sobre Kaunas e Riga, a maquinaria começou a se mover. Nos primeiros 16 dias da campanha, o grupo de exércitos norte destruiu as forças soviéticas nos estados bálticos com uma velocidade que parecia confirmar todos os cálculos otimistas de Berlim. O 4º Gruppe Panzer de Höppner estava dividido em 2 corpos. O 41º Corpo Panzer de Reinhardt, com a 1ª e 6ª Divisões Panzer, a 36ª Divisão de Infantaria Motorizada e a 269ª Divisão de Infantaria, e o 56º Corpo Panzer do general Erich von Manstein, com a 8ª Divisão Panzer,
a 3ª Divisão Motorizada e a 290ª Divisão de Infantaria. O objetivo imediato era o rio Dvina Ocidental, que os planejadores alemães haviam identificado como a primeira linha de resistência séria que o Exército Vermelho poderia organizar se lhe fosse dado tempo. A chave era não dar esse tempo. No final do primeiro dia, 22 de junho de 1941, o Grupo Panzer já havia penetrado 70 quilômetros em território soviético. Mas antes mesmo que as colunas Panzer chegassem ao Dvina, ocorreu um choque que revelou algo importante sobre o inimigo. Entre 23 e 27 de junho, nas florestas e planícies ao noroeste de Kaunas, perto da localidade de Raseiniai, o 41º Corpo Panzer de Reinhardt encontrou-se com os 3º e 12º Corpos Mecanizados Soviéticos. O 3º, sob o comando do general-maior Alexei Kurkin, com entre 669 e 672 tanques, o 12 sob o general-maior Nikolai Shestopalov, com entre 730 e 749 tanques. Em conjunto, mais de 1.400 blindados. Era uma massa encouraçada que superava amplamente em número os Panzer de Reinhardt. A Batalha de Raseiniai demonstrou que o power numérico soviético era, naquele momento, ilusório. Os tanques soviéticos estavam mal coordenados, seus comandos careciam de comunicações confiáveis, e muitos de seus veículos chegaram ao combate com munição incompleta ou avarias mecânicas sem reparo. Os Panzer alemães, operando com radiocomunicação tática e doutrina de comando descentralizado, o Auftragstaktik, que dava aos comandantes de companhia a iniciativa para agir sem esperar ordens, os desfizeram em detalhes. Até 27 de junho, a maior parte das forças encouraçadas da frente noroeste soviética havia sido destruída, abrindo o caminho em direção ao Dvina. O 66º Corpo de Manstein cobriu os 320 quilômetros até Daugavpils em 4 dias de marcha contínua. Era um ritmo que esgotava os motores tanto quanto os homens. As lagartas dos Panzer desgastavam-se mais rápido do que o previsto sobre as estradas de cascalho lituana. Os motores ingeriam a poeira que suas próprias colunas levantavam e os filtros ficavam colmatados. As oficinas dos batalhões de manutenção trabalhavam à noite enquanto os tanques avançavam de dia. Daugavpils foi capturada em 26 de junho de 1941. Manstein tomou uma ponte sobre o Dvina quase intacta mediante uma operação de infiltração noturna, usando veículos capturados do Exército Vermelho para confundir os defensores. O Brandenburger, que comandou a operação, conseguiu que a coluna cruzasse a ponte antes que os engenheiros soviéticos pudessem detoná-la. Era o tipo de golpe de mão que só funciona uma vez, no caos das primeiras horas de uma guerra que o inimigo ainda não compreendia totalmente. O rio Dvina estava cruzado. Um dos obstáculos naturais mais importantes de toda a linha de avanço havia caído em 4 dias. E, no entanto, a lacuna entre Manstein na liderança e o resto do grupo de exércitos norte tornou-se imediatamente um problema. Manstein estava 300 quilômetros à frente da infantaria. Seus flancos estavam abertos ao contra-ataque. O Comando Supremo Soviético, o Stavka, começou a pressionar a frente noroeste para lançar contra-ataques coordenados sobre a cabeça de ponte de Daugavpils. E embora esses contra-ataques tenham sido mal coordenados e dispendiosos para os soviéticos, mantiveram o 56º Corpo Panzer fixado em sua posição durante vários dias, enquanto a 8ª Divisão Panzer consumia combustível e munição, rejeitando onda após onda de tanques soviéticos mal empregados. No OKH, o general Erich Höppner estava ciente do risco. Tinha sua ponta de lança no Dvina, mas o grosso do Heeresgruppe Nord continuava a dias de marcha a pé. Se o Exército Vermelho conseguisse organizar uma defesa coerente na linha do Dvina, antes que a infantaria alemã fechasse o espaço, o impulso do avanço se perderia. Por isso, quando o 41º Corpo de Reinhardt cruzou o Dvina em Jekabpils em 29 de junho, 4 dias depois de Manstein, Von Lieb ordenou a retomada do avanço em direção ao nordeste, sem esperar que a infantaria alcançasse o rio. Tinha razão taticamente, era um risco calculado. E nos primeiros dias de julho funcionou. Ostrov caiu em 4 a 5 de julho, e Pskov, com seus aeródromos e seu entroncamento ferroviário, caiu em 9 de julho. Mas os problemas de logística não desapareceram porque Pskov foi tomada. Eles se agravaram.
Cada quilômetro adicional que as divisões Panzer avançavam em direção ao nordeste alargava a lacuna com a infantaria, esticava as linhas de suprimento sobre caminhos que o verão tornava poeirentos e a chuva transformava em lama, e acumulava nas oficinas de manutenção um número crescente de veículos com avarias que não podiam ser reparados no campo. O 31º Corpo Panzer de Reinhardt chegou aos arredores de Leningrado em setembro com uma porcentagem de tanques operacionais que era uma fração dos que haviam cruzado a fronteira em junho. Não houve perdas massivas em combate. A doutrina alemã minimizava isso. Era atrito mecânico de um avanço de 700 quilômetros sobre um terreno hostil. Um problema que o entusiasmo da velocidade inicial tendia a ocultar até que já era tarde demais para resolvê-lo. O 31º Corpo Panzer de Reinhardt chegou aos arredores de Leningrado em setembro com uma porcentagem de tanques operacionais que era uma fração dos que haviam cruzado a fronteira em junho. Não houve perdas massivas em combate. A doutrina alemã minimizava isso. Era atrito mecânico de um avanço de 700 quilômetros sobre um terreno hostil. Um problema que o entusiasmo da velocidade inicial tendia a ocultar até que já era tarde demais para resolvê-lo. O outro sinal de alerta que os primeiros dias do avanço produziam e que ninguém queria ouvir era a atitude da população civil. Nos estados bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, a memória da ocupação soviética de 1940 ainda estava fresca e amarga o suficiente para que muitos recebessem os alemães com uma mistura de alívio e esperança. Havia flores em algumas estradas. Havia homens que ofereciam água aos soldados que marchavam. Havia relatórios do Heeresgruppe Nord que mencionavam a colaboração de elementos da população local com as forças de avanço alemãs. A esperança durou pouco. As SS e as unidades de polícia que avançavam com o exército ou imediatamente atrás dele trouxeram consigo os Einsatzgruppen, cuja missão era a neutralização dos elementos politicamente perigosos da população ocupada. Na prática, isso significou o assassinato em massa de judeus, comissários do Partido Comunista e quaisquer outros que caíssem dentro das categorias que o RSH havia definido como ameaças. O Einsatzgruppe A do SS-Brigadeführer Walter Stahlecker começou a operar nos estados bálticos desde os primeiros dias de julho. Em Riga, em Vilnius, em Kaunas, os assassinatos começaram quase simultaneamente com a chegada do exército alemão. Alguns deles foram organizados com a participação ativa de colaboradores locais que tinham suas próprias contas a acertar com a comunidade judaica. Stahlecker informou em agosto de 1941 que na Lituânia já haviam sido eliminados mais de 135 mil judeus. Era uma velocidade de extermínio que superava qualquer precedente. O avanço relâmpago sobre os estados bálticos era, simultaneamente, uma operação militar e uma operação de extermínio que avançava atrás dos Panzer como uma sombra. Leningrado estava cada vez mais perto. E atrás das divisões blindadas vinha algo que não tinha nome em nenhuma doutrina militar convencional. A cidade de Leningrado preparava-se para morrer ou resistir. O secretário do Partido Comunista da cidade, Andrei Zhdanov, mobilizou a população civil com uma energia que beirava o pânico organizado. No início de julho de 1941, mais de 160 mil voluntários se apresentaram para formar 8 divisões da milícia popular. Eram trabalhadores de fábricas, estudantes, empregados do comércio, muitos deles sem nenhuma formação militar. Receberam fuzis Mosin Nagant, cartucheiras com munição insuficiente e, em alguns casos, capacetes da Grande Guerra que haviam sobrevivido em armazéns de reserva. Foram agrupados em unidades, receberam a manhã para se despedirem de suas famílias e foram enviados para cavar trincheiras e erguer posições defensivas ao longo do rio Luga. O rio Luga percorre cerca de 300 quilômetros desde o lago Ilmen até o Golfo da Finlândia, cruzando transversalmente a direção do avanço alemão. Era a barreira natural mais significativa entre a fronteira dos estados bálticos e Leningrado, e a decisão de defendê-la foi correta militarmente, embora os recursos disponíveis para fazê-lo fossem desesperadamente insuficientes. Em 6 de julho de 1941, o General-Leutnant Konstantin Piadichev foi nomeado comandante do novo grupo operacional do Luga, com a missão de defender a linha ao longo de uma frente de cerca de 250 quilômetros.
As forças disponíveis eram um mosaico de unidades. A 70ª e a 177ª divisões de fuzileiros transferidas de outros setores, a 1ª, 2ª e 3ª divisões de milícia de Leningrado recém-formadas, o 41º Corpo de Fuzileiros com suas próprias divisões dispersas, uma brigada de montanha erguida de emergência na própria cidade e os cadetes da Escola de Infantaria de Leningrado que foram retirados das salas de aula e enviados diretamente para as trincheiras. Eram 5.800 homens da Brigada de Montanha. Os cadetes tinham 18 ou 19 anos. O trabalho de fortificação que Zhdanov organizou era prodigioso em escala humana, embora inadequado pela pressa do tempo. Em 23 de julho, Zhdanov emitiu ordens mobilizando 105.000 pessoas para trabalhar na linha Luga e outras 87.000 para reforçar a zona defensiva de Gatina. Os secretários locais do partido recebiam as ordens antes do meio-dia e deviam ter suas equipes prontas com pás, picaretas e rações de campo antes das 5 horas da tarde. Os engenheiros militares traçavam as trincheiras, os civis as cavavam. Trincheiras antitanque de até 6 metros de profundidade, obstáculos de madeira e aço enterrados em ângulo, campos de minas Teller estendidos à noite, posições de metralhadoras camufladas com galhos de pinheiro. Em alguns lugares, o trabalho era frenético. Em outros, o pânico podia mais do que a organização. Um secretário do partido enviado para supervisionar os trabalhos na região de Kingisepp, em 28 de julho, chegou e descobriu que os residentes já haviam fugido e a cidade ardia. O general Leutnant Piadyshev foi deposto do comando do grupo operacional do Luga em agosto, acusado de incompetência. Seu sucessor também não teve tempo de consolidar o comando antes que a frente cedesse. A rotação de comandantes nos primeiros meses da Barbarroja no lado soviético era vertiginosa. O medo da execução, a pressão de Stalin e a incompreensão do que realmente ocorria na frente criavam uma cadeia de substituições que desorganizava a cadeia de comando precisamente quando mais necessitava de estabilidade. Ocorreu algo inesperado. Uma pausa. O 31º Corpo Panzer de Reinhardt capturou uma ponte sobre o Luga em Sabsk, em 14 de julho de 1941. Era uma oportunidade extraordinária. A partir dessa cabeça de ponte, os Panzer podiam avançar diretamente em direção a Leningrado sem que houvesse nada organizado entre eles e a cidade. As tropas de vanguarda alemãs podiam ver no horizonte, em dias claros, o brilho das cúpulas douradas das igrejas de Leningrado. Höppner enviou mensagens urgentes ao quartel-general do Heeresgruppe Nord, pedindo autorização para explorar o avanço. Von Lieb disse para esperarem. A decisão de deter o avanço Panzer em Sabsk tem sido debatida pelos historiadores por décadas. Os argumentos para frear eram sólidos no papel. Os flancos do corredor estavam expostos demais a contra-ataques, a infantaria continuava a várias jornadas de marcha a pé, os suprimentos de combustível e munição para os Panzer não chegavam com velocidade suficiente e o 56 Corpo de Manstein precisava de tempo para cruzar o Luga mais a leste antes que o movimento conjunto fizesse sentido operacional. Höppner anotou em seus diários que a pausa era um erro que poderia custar a campanha. Muito tempo era exatamente o que os soviéticos necessitavam. Durante as 3 ou 4 semanas em que os Panzer esperavam em suas cabeças de ponte sobre o Luga, desde meados de julho até o início de agosto, as divisões de milícia e os reforços que começavam a chegar de Moscou transformaram os acessos sudoeste de Leningrado em uma rede de defesas que não existiam quando a pausa começou. Os engenheiros militares projetavam os campos de minas. As brigadas de operários das fábricas Kirov e Bolshevik construíam bunkers de concreto nos cruzamentos vitais. Os artilheiros da frota do Báltico Vermelho posicionavam suas peças navais, incluindo canhões de 180 milímetros, em posições de tiro terrestre cobrindo os principais eixos de avanço. Quando Höppner finalmente rompeu a linha Luga em 8 de agosto de 1941, seus Panzer tiveram que abrir caminho através do que o próprio comando alemão reconheceu em seus relatórios de operações como 1.236 pontos de resistência fortificados e mais de 26.000 minas. Levou dias de combate intenso em um terreno onde a superioridade tática dos Panzer alemães se via neutralizada pela profundidade das defesas.
Um oficial alemão que participou desses combates descreveu a ofensiva sobre o Luga como a Estrada da Morte. O atraso de quase um mês que a linha Luga impôs ao Heeresgruppe Nord foi, segundo a análise de Robert Forsyth em seu estudo sobre o cerco de Leningrado, publicado pela Osprey, provavelmente o fator operacional decisivo que impediu a queda de Leningrado em 1941. A milícia erguida por Zhdanov, sem experiência nem equipamento adequado, havia comprado com seu sangue o tempo de que os engenheiros precisavam. O preço soviético foi enorme. As divisões de milícia sofreram porcentagens de baixas que teriam dissolvido qualquer unidade treinada convencionalmente. A segunda divisão de milícia de Leningrado, formada por operários da fábrica Kirov, foi quase destruída nos combates do Luga. Os sobreviventes foram reorganizados como a 85ª Divisão de Fuzileiros e passaram o resto do cerco no 55º Exército. Mas antes de serem quase destruídos, haviam feito seu trabalho. A Luftflotte atacava enquanto isso a partir do ar. Os bombardeiros de Keller atacavam pontes, entroncamentos ferroviários e bairros operários. As formações de bombardeiros soviéticos tentavam danificar as colunas motorizadas alemãs e pagavam um preço devastador. O JG-54 Grunherz, os Corações Verdes, do Major Johann Strautloft, derrubou 39 dos 55 aviões. Ele e a GG-3 designados ao 7º Corpo Aéreo da PVO soviética durante setembro de 1941. No final do mês, esse corpo havia perdido 80% de seus pilotos. O JG-54 acumularia mais de 1.100 vitórias aéreas reivindicadas antes que o ano terminasse, embora para então tivesse apenas 30 Bf-109F operacionais para vigiar todo o espaço aéreo da Frente Norte. O território também desempenhava seu papel. O grupo de exércitos norte avançava sobre um terreno que penalizava exatamente as ferramentas com as quais a Wehrmacht havia vencido na Polônia e na França. As florestas de pinheiros e bétulas do noroeste da Rússia, densas, com solo mole, cortadas por riachos sem pontes e caminhos de terra que se desintegravam sob os veículos pesados, não eram o tipo de paisagem onde uma divisão Panzer podia se desdobrar em leque e cercar um inimigo por ambos os flancos. O terreno canalizava os movimentos em direção às poucas estradas existentes, que por sua vez eram os lugares onde o Exército Vermelho colocava seus obstáculos anti-tanque, suas minas e suas posições de metralhadora. O efeito combinado era que o grupo de exércitos norte gastava muito mais tempo, esforço e material do que os planejadores do OKH haviam calculado para percorrer cada quilômetro. E cada quilômetro gasto dessa maneira era um quilômetro que aproximava as divisões Panzer alemãs do limite de sua capacidade operacional. Quando a ofensiva sobre o Luga foi retomada em 8 de agosto e em 16 de agosto a linha foi finalmente ultrapassada, os Panzer de Höppner já acumulavam 8 semanas em campanha. Os motores dos tanques acumulavam horas de marcha que os manuais de manutenção definiam como o limite para a revisão completa. Os tripulantes estavam há semanas sem dormir mais de 4 horas seguidas. Os batalhões de engenheiros lançavam pontes de campanha que aguentavam o peso dos Panzer, mas afundavam sob os caminhões carregados de munição que vinham atrás, criando engarrafamentos nos vãos que atrasavam os suprimentos por horas ou dias. E em 16 de agosto de 1941, quando a linha Luga cedia definitivamente, o OKH já estava calculando quando poderia transferir o 4º Grupo Panzer para o Grupo de Exércitos Centro para a operação sobre Moscou. A pausa no Luga havia salvado Leningrado, mas também havia condenado o Grupo de Exércitos Norte a operar sem seus Panzers no momento mais crítico do cerco. A sequência de movimentos que fechou o cerco de Leningrado desenvolveu-se com uma precisão mecânica que contrastava com o caos humano que produzia. No dia 20 de agosto de 1941, as forças do 1º Corpo de Exército Alemão capturaram Chudovo, cortando a linha ferroviária Moscou-Leningrado. Era a primeira grande artéria que o Exército Vermelho perdia. Em 30 de agosto, o 39º Corpo Panzer motorizado, sob o comando do general der Panzertruppe Rudolf Schmidt, capturou Emga, o último entroncamento ferroviário que conectava Leningrado com o interior do país. Em 7 de setembro, as Kampfgruppen da 126ª Divisão de Infantaria capturaram as alturas de Siniavino, e em 8 de setembro de 1941,
O mesmo 39º Corpo tomou Shlisselburg, na margem sul do Lago Ladoga, fechando por terra o último corredor que unia Leningrado com a União Soviética. O cerco estava completo. Dentro do anel ficavam aprisionados 4 exércitos soviéticos, o 8º, o 23º, o 42º e o 55º, mais de 300 mil soldados e, segundo os cálculos mais consistentes, aproximadamente 3 milhões de civis. Nesse mesmo 8 de setembro, a Luftflotte 1 lançou o primeiro de seus grandes ataques aéreos sobre Leningrado. Os bombardeiros incendiários atingiram os armazéns de alimentos de Badaev, no sul da cidade. As colunas de fumaça negra que se ergueram sobre Leningrado naquela tarde eram visíveis das posições alemãs a quilômetros de distância. Nos armazéns ardiam 3.000 toneladas de farinha e 2.500 toneladas de açúcar. Para uma cidade que já estava racionando os alimentos, a perda era catastrófica. A artilharia alemã começou a bombardear a cidade em 4 de setembro. Os 6 morteiros de 21 centímetros da Schwer Artillerieabteilung 768 e os 8 canhões de 24 centímetros do Artillerieregiment 84 disparavam de posições nas florestas próximas ao Peterhof. Durante setembro a dezembro de 1941, a artilharia alemã disparou 40.154 projéteis para o interior da cidade. Os edifícios do centro histórico, as plantas de produção, os hospitais, os institutos científicos, tudo estava dentro do alcance do fogo alemão. Mas Leningrado ainda não havia caído. O general Georgy Zhukov chegou à cidade de avião em 13 de setembro, enviado diretamente por Stalin para estabilizar o caos defensivo que havia sucedido à retirada. A primeira coisa que fez foi emitir ordens que ameaçavam fuzilar qualquer comandante que recuasse sem autorização, junto com suas famílias. Era o estilo de comando de Zhukov e funcionou no sentido mais limitado. Os comandantes do 42º e 55º Exército deixaram de ceder terreno porque tinham mais medo de Zhukov do que dos alemães. Em 17 a 18 de setembro, unidades do 31º Corpo Panzer alcançaram Pushkin, a apenas 12 quilômetros da borda sul de Leningrado. Foi o ponto de máxima aproximação alemã. Das alturas de Pulkovo, os grenadieri podiam ver com seus próprios olhos as fábricas da borda sul da cidade. Mas os tanques KV-1 e KV-2 do Exército Vermelho, tanques que o armamento antitanque alemão de 37 mm não podia penetrar frontalmente, lançaram contra-ataques repetidos sobre as posições avançadas alemãs. Os canhões navais da frota do Báltico Vermelho adicionavam milhares de projéteis. A primeira divisão Panzer foi freada em suas pistas. Nesses mesmos dias, o OKH comunicou a von Lieb que o 4º Grupo Panzer e o 8º Corpo Aéreo seriam transferidos para o Grupo de Exército Centro para a próxima Operação Tufão, o assalto final sobre Moscou. Lieb protestou. Os generais da Wehrmacht protestavam muito em 1941. Ninguém em Berlim o escutava. Sem seus panzers, Lieb não tinha capacidade para tomar Leningrado por assalto. A cidade transformou-se em um objetivo de cerco. E o cerco começava com uma cidade cujas reservas de alimentos haviam sido estimadas em 30 dias. A ração alimentícia de Leningrado no outono de 1941 era uma progressão em direção à inanição documentada semana a semana. Em 2 de setembro de 1941, já antes do fechamento completo do cerco, a ração diária para os trabalhadores não essenciais havia sido reduzida para 600 gramas de pão. Em 11 de setembro caiu para 500 gramas. Em outubro, para 400. Em novembro, para 250 gramas para os trabalhadores de indústrias não bélicas e para 125 gramas, pouco mais de 2 fatias finas de um pão que continha mais celulose do que farinha, para os dependentes não produtivos, idosos, crianças, desempregados. 125 gramas era o mínimo do mínimo. Os hospitais de Leningrado começaram a registrar mortes por distrofia, o termo médico soviético para a inanição crônica, a partir de novembro. O ritmo de mortalidade acelerou de forma geométrica. Em dezembro de 1941, estima-se que morriam entre 3.000 e 4.000 pessoas por dia. Em janeiro de 1942,
Alguns dias o número superou as 5.000. Os corpos acumulavam-se nas calçadas porque os sobreviventes já não tinham força para enterrar seus mortos. Os cavalos haviam desaparecido em janeiro, comidos antes que pudessem morrer de fome sozinhos. Os gatos e os cachorros seguiram. E depois veio algo que os arquivos judiciais da época registram com a nomenclatura burocrática própria de um Estado que não queria olhar para o que havia criado. Foram abertas mais de 2.000 causas por canibalismo antes que terminasse o cerco. Nesse primeiro inverno, a temperatura exterior caía com frequência para menos 20 graus Celsius. Não havia calefação. Os canos congelaram e o sistema de água colapsou, o que por sua vez tornava quase impossível combater os incêndios provocados pelo bombardeio alemão. As pessoas queimavam móveis, livros, molduras de quadros, para manter uma temperatura que permitisse dormir. Uma menina de 12 anos chamada Tania Savicheva manteve um diário no qual anotou as datas de morte de cada membro de sua família: sua mãe, suas 2 irmãs, seu irmão, seu tio, sua avó. A última entrada dizia simplesmente: os Savichev morreram, todos morreram, só Tania resta. Tania foi evacuada de Leningrado em 1942, pero morreu em 1944 devido aos efeitos permanentes da inanição. O diário de Tania Savicheva foi apresentado como prova nos julgamentos de Nuremberg. Enquanto isso ocorria dentro da cidade, o OKH havia emitido em 22 de setembro de 1941 a diretriz número 1601/41, intitulada Sobre o futuro da cidade de Leningrado. O documento ordenava ao Grupo de Exércitos Norte que arrasasse a cidade com bombardeios aéreos e de artilharia enquanto o cerco a matava de fome. O texto estabelecia explicitamente que o Führer decidiu apagar a cidade de São Petersburgo da face da terra e que não temos nenhum interesse em preservar sequer uma parte da população dessa cidade. A diretriz foi assinada pelo OKH. Não era uma extravagância de Hitler, era política institucional das Forças Armadas Alemãs. A única possibilidade de salvar Leningrado passava pelo Lago Ladoga. O Lago Ladoga é o maior lago da Europa. Tem uma extensão de cerca de 18.000 quilômetros quadrados, com profundidades que alcançam os 230 metros em algumas áreas. No extremo sudoeste, onde o lago limita com o corredor que separava Leningrado do resto da União Soviética, a largura era de cerca de 30 a 35 quilômetros. Demais para uma barcaça sob fogo de artilharia, suficiente para tentar cruzá-lo. Em 12 de setembro de 1941, 4 dias depois do fechamento do cerco, a primeira flotilha de barcaças carregadas com 800 toneladas de grãos chegou ao porto de Ossinovets, na margem ocidental do lago. Era o começo do que os leningradenses chamariam de Doroga Zhizny, a Estrada da Vida. A flotilha do Ladoga, sob o comando do capitão Vladimir Sherokov, organizou uma logística improvisada através do lago durante o outono de 1941. Os barcos carregavam à noite, navegavam com as luzes apagadas e os Ju-88 de Keller os atacavam assim que havia visibilidade. Em outubro e novembro de 1941, a Luftwaffe afundou 24 de 31 barcaças enviadas e 6 embarcações menores. A quantidade de suprimentos que chegava era uma fração do que a cidade necessitava. Leningrado requeria um mínimo de 30.000 toneladas por mês e a flotilha conseguia entregar cerca de 22.000 em seus melhores momentos. Depois o lago começou a congelar. O primeiro caminhão cruzou o gelo do lago Ladoga em 20 de novembro de 1941. O gelo tinha apenas 8 centímetros de espessura, suficiente para um trenó com cavalos, mas não para um caminhão carregado. O primeiro veículo a motor que tentou a travessia afundou. Na primeira semana de operação da rota de gelo, mais de 40 caminhões caíram através do gelo e afundaram em águas de mais de 200 metros de profundidade. Os motoristas morriam com eles, mas os caminhões continuaram circulando, porque dentro da cidade as pessoas também estavam morrendo. O gelo foi engrossando. Para janeiro de 1942, a rota de gelo, que tinha entre 27 e 32 quilômetros de comprimento, podia suportar caminhões carregados com toneladas de alimentos. Os motoristas conduziam com as portas das cabines abertas, para poderem saltar se o gelo cedesse sob eles. Muitos não conseguiam saltar a tempo.
Havia posições antiaéreas instaladas diretamente sobre o gelo para proteger as colunas dos ataques da Luftwaffe. Durante o inverno de 1941 a 1942, a rota operou durante 152 dias, até 24 de abril de 1942, transportando mais de 360 mil toneladas de carga para Leningrado e evacuando para o exterior 514 mil pessoas, principalmente mulheres e crianças. Não foi suficiente para evitar o inverno da morte, mas foi suficiente para que Leningrado não colapsasse completamente. O Grupo de Exércitos Norte lançou, enquanto isso, a ofensiva de Tikhvin em 16 de outubro de 1941. O objetivo era capturar o entroncamento ferroviário de Tikhvin, a 150 quilômetros a leste do Lago Ladoga, para cortar também as linhas de abastecimento que alimentavam a rota através do lago. 4 divisões do 39º Corpo Panzer e 3 divisões de infantaria do 1º Corpo de Exército penetraram profundamente a leste e, em 8 de novembro, Tikhvin caiu. As 7 divisões alemãs haviam sofrido 10.032 baixas em um mês. Estavam esgotadas. As linhas de suprimento haviam se esticado até o colapso. Meretskov, o mesmo Kirill Meretskov que havia sido torturado na Lubyanka, que havia assinado uma confissão sob golpes de borracha e que Stalin havia tirado da prisão porque precisava de suas habilidades militares, organizou o contra-ataque com 3 divisões de reserva trazidas da Sibéria e do Extremo Oriente. Em 4 de dezembro, o ataque soviético sobre Tikhvin forçou os alemães a evacuarem a cidade. Ao recuarem em direção ao Volkhov, as 10 divisões alemãs haviam acumulado 21.530 baixas, incluindo 4.600 mortos. As divisões 8ª e 12ª Panzer ficaram operacionalmente inutilizadas. O Heeresgruppe Nord ficou sem reservas móveis. Tikhvin foi o primeiro grande fracasso operacional do Grupo de Exércitos Norte, mas não seria o último. O ano de 1942 começou com Stalin exigindo o impossível. A lógica militar ditava que a frente do Volkhov, recém-formada sob o comando de Meretskov, necessitava de semanas de preparação de artilharia e logística para montar uma ofensiva efetiva contra as posições alemãs no corredor Shlisselburg-Siniavino. As posições do AOK-18, 18º Exército sob o Generaloberst Georg von Küchler, que havia tomado o comando do Heeresgruppe Nord quando Lieb foi exonerado em 13 de janeiro de 1942, eram sólidas, organizadas em profundidade, com um sistema de pontos fortes interconectados que haviam passado meses sendo reforçados. Stalin não esperou. Em 6 de janeiro de 1942, ordenou a Meretskov que lançasse a ofensiva de inverno do Volkhov com a missão de penetrar a frente alemã, avançar mais de 100 quilômetros até Siverskaya e, assim, levantar o cerco de Leningrado. Meretskov tinha no papel 4 exércitos com 32 divisões. Na realidade, tinha unidades dizimadas, sem artilharia suficiente, com escassez aguda de munição e com um terreno de pântanos e florestas que transformava qualquer avanço além dos caminhos em um problema logístico insuperável. A Segunda Armada de Choque, sob o comando do general-leutnant Grigory Sokolnikov, conseguiu em janeiro criar uma pequena brecha nas linhas da 126ª Divisão de Infantaria Alemã, e suas vanguardas avançaram cerca de 10 quilômetros em direção ao interior do dispositivo alemão. Mas os pontos fortes alemães em Spasskaya Polist frearam o avanço. O ponto forte era defendido pelo Kampfbataillon Ehrenfort. 789 homens, 68 metralhadoras, 4 morteiros de 81 milímetros, 5 canhões antitanque de 37 milímetros, 2 canhões de flak de 20 milímetros, 2 canhões de infantaria de 75 milímetros e um único tanque PZK-PFW-3, coberto por cabos de arame farpado e minas Teller. Era uma fortaleza em miniatura, e as ondas de infantaria soviética que arremetiam contra ela morriam no obstáculo antes de chegar aos bunkers. Lindemann,
Generaloberst Georg Lindemann, que havia assumido o comando do AOK-18 em 16 de janeiro de 1942, tinha um problema que conhecia bem. Não tinha reservas móveis suficientes para manter a frente e reagir às penetrações soviéticas ao mesmo tempo. Sua solução era clássica: a defesa por linhas interiores, o uso experiente das ferrovias para mover batalhões e regimentos de um setor ameaçado para o seguinte antes que o inimigo pudesse explorar sua brecha. Era uma solução que requeria tempo, precisão e sangue frio. Funcionou. Em março de 1942, os alemães conseguiram cortar o corredor pelo qual a Segunda Armada de Choque recebia seus suprimentos, encurralando a maior parte do exército nos pântanos do Volkhov. O que se seguiu foi uma agonia de 4 meses. Os soldados soviéticos dentro do bolsão careciam de alimentos, munição, medicamentos. A Luftwaffe bombardeava as tentativas soviéticas de reabastecimento aéreo noturno. O JG-54 derrubou mais de 30 aviões de transporte sobre o bolsão, destruindo a capacidade soviética de abastecer Vlasov pelo ar. Porque o comandante da Segunda Armada de Choque era agora o general-leitenant Andrei Vlasov, um general que havia combatido em Kiev, que havia defendido Moscou, que havia sido enviado à frente do Volkhov como um dos comandantes mais promissores do Exército Vermelho. Em junho de 1942, o bolsão colapsou. Em 25 de junho, a resistência organizada dentro do bolsão cedeu. Vlasov foi capturado em 12 de julho, e Vlasov passou-se para o bando alemão. Colaborou com os nazistas durante o resto da guerra, tentando criar uma armada de libertação russa com prisioneiros de guerra soviéticos, e foi executado por traição em Moscou em agosto de 1946. O fracasso da ofensiva de inverno do Volkhov e a destruição da Segunda Armada de Choque haviam custado à frente do Volkhov soviética perdas que se estimavam em dezenas de milhares de mortos e feridos, e Leningrado continuava cercada. Para meados de 1942, o cerco de Leningrado havia deixado de ser uma operação com um objetivo militar claro e havia se transformado em uma política de extermínio gerida burocraticamente. O AOK-18 continuava bombardeando a cidade. O Harco 303, o comando de artilharia pesada do Grupo de Exércitos Norte sob o Generalleutnant Hans Kratzert, tinha ido recebendo reforços ao longo dos meses. Canhões ferroviários franceses capturados de 520 milímetros que foram substituídos por modelos de 400 milímetros. Os 8 canhões de 24 centímetros do Artillerie Regiment 84. Os canhões de 28 centímetros K5, que podiam disparar projéteis de 255 quilogramas a distâncias além do alcance da artilharia de contrabateria soviética. Entre 10 e 30 de abril de 1943, Kratzert disparou 2.912 projéteis para o interior de Leningrado. A frota do Báltico Vermelho respondeu com 4.000 projéteis, mas só conseguiu destruir um canhão francês de 155 milímetros e danificar 2 peças adicionais, causando 12 baixas entre os artilheiros alemães. A assimetria era desoladora. Os soviéticos gastavam mais para causar menos. Atrás das linhas de cerco, as SS e a polícia operavam com uma liberdade que a própria Wehrmacht havia solicitado. A SS Einsatzgruppe A, sob o SS Brigadeführer Walter Stahlecker, havia estabelecido seu quartel-general em Krasnogvardeysk em outubro de 1941, a pouca distância do quartel-general do AOK-18 em Siverskaya. Nos 2 meses seguintes, o Einsatzgruppe A assassinou pelo menos 1.389 civis em Krasnogvardeysk e outros 800 em Pushkin. Há um documento no arquivo militar alemão de Freiburg que ilustra a cumplicidade institucional com particular frieza. Em 20 de dezembro de 1941, o 28º Corpo de Exército Alemão solicitou formalmente ao SS Einsatzgruppe A que tratasse os 240 pacientes, todos eles mulheres, de um manicômio situado 20 quilômetros ao norte de Lyuban, que supostamente representava um risco sanitário para as tropas alemãs próximas. Os policiais das SS entraram no manicômio e fuzilaram todas as pacientes e a equipe.
O comandante alemão local registrou a operação como concluída de forma satisfatória. Os registros do quartel-mestre do AOK-18 também documentam a deportação de 4.300 civis dos subúrbios de Leningrado em março de 1942, enviados à Alemanha como trabalhadores escravos. Tudo isso gerou a criação de unidades guerrilheiras soviéticas na retaguarda do Heeresgruppe Nord, embora sua eficácia tenha sido limitada até 1943. O cerco criava também suas próprias distorções sociais dentro da cidade sitiada. As rações oficiais eram teoricamente universais, mas na prática, aqueles que trabalhavam nas fábricas de munição, os que tinham conexões com funcionários do partido, os que controlavam os armazéns de distribuição, sobreviviam. Os idosos, as crianças pequenas, os acadêmicos sem conexões políticas, morriam em proporção muito maior. O historiador Harrison Salisbury, que entrevistou sobreviventes décadas depois, documentou como o sistema de racionamento criou hierarquias de sobrevivência que reproduziam em miniatura as hierarquias de poder do sistema soviético. As fábricas continuavam produzindo. Os operários que trabalhavam na planta Kirov, tanques KV, artilharia, recebiam rações maiores do que os civis comuns. Os técnicos insubstituíveis eram evacuados primeiro. A planta Kirov continuou reparando e produzindo tanques durante o cerco, e seus trabalhadores construíram barricadas nos galpões industriais, preparando-se para combater se os alemães entrassem na cidade. Não entraram. O grupo de exércitos norte abrigou ao longo do cerco uma coleção incomumente heterogênea de forças não alemãs, cuja presença ilustra tanto a natureza ideológica do conflito quanto as desesperadas necessidades de substituição que a Wehrmacht enfrentava desde 1942. As primeiras unidades de voluntários não alemães que chegaram à frente de Leningrado eram legiões da Waffen-SS formadas em países ocupados da Europa Ocidental. A SS Freiwilligen Legion Flandern, com voluntários belgas flamengos, a SS Freiwilligen Legion Niederlande, com holandeses, a SS Freiwilligen Legion Norwegen, com noruegueses, e a segunda SS Infanterie Brigade, Motei, composta de voluntários holandeses e noruegueses. Em conjunto, essas formações aportaram 7 batalhões de infantaria às operações no Volkhov em 1942 a 1943. O rendimento em combate dessas unidades foi, segundo os registros do AOK-18, surpreendentemente bom para unidades sem experiência prévia. O problema era sua fragilidade estrutural. Ao contrário das divisões da Wehrmacht, as legiões de voluntários não podiam substituir suas baixas de forma sistemática. Quando a Legion Flandern foi comprometida na frente do Volkhov, caiu de 1.100 homens para menos de 400 em 3 meses. Nunca se recuperou totalmente. Em março de 1943, os restos da legião foram virtualmente destruídos em Krasnibor. Em 10 de fevereiro de 1943, o 55º Exército Soviético lançou um assalto massivo contra as posições da 250ª Divisão de Infantaria Espanhola em Krasnibor. A Divisão Azul, como era conhecida informalmente, embora sua designação oficial fosse 250ª Divisão de Infantaria, havia chegado à frente norte de Novgorod em outubro de 1941. Eram voluntários espanhóis enviados por Franco como demonstração de solidariedade com a cruzada anticomunista, com a condição expressa de que apenas combatessem contra a União Soviética e não contra as potências ocidentais. Para dezembro de 1941, a Divisão Azul já havia sofrido 2.054 baixas. Em Krasnibor, a 250ª Divisão foi atingida por forças soviéticas massivamente superiores apoiadas por artilharia pesada. O Regimento 262 espanhol perdeu a maior parte de seus homens nas primeiras horas. Os reforços chegaram com horas de atraso. A Batalha de Krasnibor foi um golpe devastador para a Divisão Azul, que sofreu cerca de 3.645 baixas em um único dia. A Divisão Azul foi retirada da frente soviética em outubro de 1943, a pedido da Espanha, depois que ficou claro que a Alemanha estava perdendo a guerra,
e Franco não queria comprometer a posição espanhola frente aos aliados ocidentais, mas sua presença durante quase 2 anos na frente de Leningrado é uma parte inseparável da história desse cerco. E havia algo mais perturbador ainda. Em 30 de novembro de 1941, o Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, em funções de comandante superior das SS e da Polícia do Norte da Rússia, conduziu um batalhão de policiais das SS até um barranco nos arredores de Riga chamado Rumbula e ordenou o fuzilamento de mais de 27 mil civis. Era o maior assassinato em massa individual de judeus até aquela data no espaço soviético ocupado. Jeckeln reportaria diretamente ao aparato de SS que operava na retaguarda do Heeresgruppe Nord. Em maio de 1942, quando os alemães precisavam liberar unidades de infantaria da frente para reforçar o Volkhov diante da ofensiva da Segunda Armada de Choque, o AOK-18 ordenou a Jeckeln que formasse um Kampfgruppe com seus policiais das SS e milícias auxiliares letãs, os Schuma, para integrar-se na frente sob o L-Corpo de Exército. Foi provavelmente o único caso no fronte oriental em que as unidades de ação especial das SS foram empregadas em combate de linha durante um período prolongado. A frente norte de Leningrado apagava continuamente as linhas que o direito de guerra tentava traçar. O cerco de Leningrado foi também o cenário do primeiro desdobramento operacional do tanque Tiger na história da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1942, a primeira companhia do Schwere Panzerabteilung 502 chegou à frente de Leningrado. Os Tiger, oficialmente Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausf, pesavam cerca de 57 toneladas. Montavam um canhão de 88 milímetros capaz de atravessar qualquer blindagem soviética a distâncias que teriam sido impossíveis para os PZKP-FW-4 anteriores, e nos pântanos florestais da frente do Volkhov resultavam tão difíceis de manobrar que frequentemente ficavam atolados. Mas quando podiam operar, seu efeito sobre os blindados soviéticos era devastador. Durante janeiro e fevereiro de 1943, a única companhia Tiger operacional em Leningrado recebeu o crédito de ter destruído 25% de todos os tanques soviéticos eliminados pelo AOK-18 nesses 2 meses. O Unteroffizier Otto Carius, que combateu com o SPZ-ABT 502 durante a maior parte do cerco, acumulou mais de 50 vitórias documentadas contra blindados soviéticos antes de ser ferido de gravidade em 1944. Os soviéticos respondiam com massa. Onde os alemães tinham um Tiger, os soviéticos tinham 20 T-34. E embora o Tiger pudesse destruir T-34 a distâncias nas quais o T-34 não podia responder eficazmente, o território ao redor de Leningrado não permitia o desdobramento em campo aberto que teria maximizado essa vantagem. Os pântanos, as florestas e os caminhos estreitos da frente do Volkhov obrigavam os tanques a avançar em coluna por trilhas que qualquer antitanquista decidido podia transformar em emboscada. Tanto alemães quanto soviéticos se esgotavam nessa geometria impossível. A artilharia pesada também tinha seu próprio capítulo grotesco. O Dora, um canhão ferroviário de 80 centímetros, capaz de disparar projéteis de 7 toneladas, foi trasladado ao sul de Leningrado em previsão da Operação Nordlicht, o assalto planejado para o verão de 1942 que devia finalmente reduzir a cidade. Os 2 morteiros autopropulsados Karl de 600 milímetros também chegaram à área. Nenhum disparou um único projétil contra Leningrado. A ofensiva soviética de agosto de 1942 obrigou Küchler a cancelar Nordlicht e devolver tanto o Dora quanto os Karl à Alemanha sem tê-los usado. Era um sintoma de algo mais profundo. O Heeresgruppe Nord já não tinha a força para atacar. Tinha suficiente para aguentar, mas aguentar não era ganhar. E o tempo que em 1941 havia parecido estar do lado alemão havia começado a fluir em sentido contrário. Em novembro de 1942, enquanto os exércitos soviéticos fechavam o cerco do 6º Exército Alemão em Stalingrado, o comandante da frente de Leningrado, o general-leitenant Leonid Govorov, enviou ao Quartel-General Supremo suas propostas para uma nova ofensiva de desbloqueio. Govorov era um artilheiro.
um homem que antes da guerra havia treinado na Academia Frunze e que durante a campanha da Finlândia havia coordenado o bombardeio massivo de artilharia que partiu a linha Mannerheim. Entendia o poder da preparação de artilharia como poucos no Exército Vermelho. A Operação Iskra, Faísca, foi aprovada em dezembro de 1942. O objetivo era o corredor de Shlisselburg-Sieniawino, a faixa de terra de 12 a 16 quilômetros de largura que continuava sendo o único ponto de contato entre o cerco de Leningrado e as defesas alemãs no Volkhov. Era o mesmo terreno que havia frustrado duas ofensivas soviéticas anteriores em 1942. Os alemães o haviam transformado em 16 meses de trabalho em um sistema de defesas em 3 faixas, com pontos fortes construídos em aldeias de pedra e em depressões do terreno pantanoso, protegidos por minas, arame farpado e campos de fogo cruzado de metralhadoras. A diferença em janeiro de 1943 era que o Exército Vermelho havia aprendido. Os grupos de assalto que Meretskov havia desenvolvido ao longo de 1942 já não eram simplesmente ondas de infantaria lançadas contra pontos fortes. Eram unidades mistas de 127 homens, com exploradores, engenheiros para a desobstrução de obstáculos, seções de canhões antitanque de 45 mm para destruir bunkers, pelotões de fuzileiros armados com submetralhadoras automáticas e equipes de observadores de artilharia que podiam chamar fogo sobre qualquer resistência que surgisse. Era artesanato tático, não força bruta. O 12 de janeiro de 1943, às 9h20 da manhã, 1.870 canhões e morteiros soviéticos abriram fogo simultaneamente sobre o corredor de Shlisselburg. O bombardeio durou 2 horas e 10 minutos, quando a infantaria do 67º Exército de Leningrado, sob o comando de Govorov, e a 2ª Armada de Choque da Frente do Volkhov, sob o comando de Meretskov, avançaram ao mesmo tempo em direção ao interior do corredor a partir de lados opostos. As primeiras linhas de defesa alemãs haviam sido parcialmente esmagadas. Eram as mesmas posições que o 26º Corpo de Exército Alemão, com a 61ª, 227ª e 170ª divisões de infantaria, havia defendido durante 16 meses. O Gruppenführer von Leiser, comandante do 26º Corpo de Exército, distribuiu suas reservas enquanto ambas as frentes soviéticas avançavam em sua direção a partir de lados opostos. Durante 6 dias, os 2 exércitos soviéticos lutaram através das florestas congeladas e das aldeias transformadas em fortalezas, capturando os assentamentos operários número 3, 4, 7 e 8, um após o outro. O 18 de janeiro de 1943, às 9h30 da manhã, nos arredores do assentamento operário número 1, às margens do Lago Ladoga, o 1º Batalhão Independente de Fuzileiros da 123ª Brigada Independente de Fuzileiros do 67º Exército de Leningrado fez contato com unidades da 372ª Divisão de Fuzileiros da 2ª Armada de Choque da Frente do Volkhov. O cerco terrestre de Leningrado havia se rompido. O corredor que se abriu tinha apenas 8 a 11 quilômetros de largura. Em poucos dias, os engenheiros soviéticos estenderam uma via ferroviária ao longo da costa do lago. O 7 de fevereiro de 1943, o primeiro trem procedente da União Soviética não sitiada chegou à estação da Finlândia de Leningrado. Desde meados de fevereiro, as rações de alimentos na cidade igualaram-se às do resto dos centros industriais do país. Não era a liberdade total. As posições alemãs continuavam bombardeando Leningrado, mas o estrangulamento havia cedido. A cidade não morreria de fome. Durante todo o ano de 1943, o Grupo de Exércitos Norte manteve suas posições com uma tenacidade que custou enormes baixas a ambos os lados. O 30º Corpo de Fuzileiros da Guarda Soviético, sob o comando do general-maior Nikolai Simoniak, atacou as alturas de Sieniawino repetidamente ao longo de 1943. Simoniak era o tipo de comandante que os exércitos necessitam quando a situação exige precisamente isso. Alguém que ataca com os meios disponíveis, que não desperdiça seus homens em gestos inúteis e que aprende de cada fracasso anterior.
Em 15 de setembro de 1943, o 30º Corpo da Guarda finalmente capturou las alturas de Siniavino. Foi uma vitória dispendiosa, mas significava que as defesas alemãs na zona central da Frente Norte haviam perdido o terreno elevado a partir do qual dominavam o corredor de abastecimento aberto em janeiro. O Heeresgruppe Nord, em 1943, era uma sombra do que havia sido em 1941. Suas divisões de infantaria estavam cronicamente subnutridas em homens, com frentes divisionais que superavam os 16 quilômetros em alguns setores, o dobro do que a doutrina alemã considerava sustentável para a defesa organizada. Os reforços que chegavam eram cada vez menos confiáveis. 6 divisões de campo da Luftwaffe enviadas porque o OKH não tinha infantaria de substituição disponível resultaram adequadas para setores tranquilos, mas incapazes de resistir aos ataques soviéticos da envergadura que agora o Exército Vermelho montava regularmente. O 14 de janeiro de 1944, as frentes de Leningrado e Volkhov lançaram simultaneamente a ofensiva Leningrado-Novgorod. Govorov atacou a partir do bolsão de Oranienbaum a oeste e a partir de Leningrado ao sul. Meretskov atacou a partir do Volkhov a leste. A coordenação era aquela que em 1941 e 1942 havia resultado impossível. Artilharia massiva, movimento simultâneo, objetivos concretos e realistas. O AUK-18 dobrou-se em suas articulações. O 19 de janeiro de 1944, as vanguardas dos 2 exércitos soviéticos encontraram-se em Ropcha, ao sudoeste de Leningrado, eliminando o saliente que havia mantido a artilharia alemã a tiro da cidade durante anos. O 21 de janeiro, MG foi liberada. O 26 de janeiro, Krasnogvardeysk caiu em mãos soviéticas. E o 27 de janeiro de 1944, o general-oberst Georg Lindemann, comandante do AOK-18, começou a retirar suas forças sem esperar ordens de Berlim. Era tecnicamente uma desobediência às ordens de Hitler, que havia proibido qualquer retirada não autorizada. Era também a única decisão militarmente racional disponível. O 29 de janeiro, Hitler exonerou o Generalfeldmarschall Georg von Küchler do comando do Heeresgruppe Nord e o substituiu pelo Generalfeldmarschall Walter Model, o bombeiro do exército alemão, o especialista em estabilizar frentes que se desmoronavam. Küchler, como Lieb antes dele, pagou com o cargo o preço de ter reconhecido a realidade. O 27 de janeiro de 1944, exatamente aos 872 dias do início do cerco de Leningrado, as baterias antiaéreas e de artilharia da cidade dispararam ao ar uma salva de 324 peças como saudação oficial ao fim do bloqueio. Era a primeira saudação de artilharia que a cidade lançava sem ser o objetivo. As rádios transmitiram a notícia às 2 horas da manhã. Os cidadãos de Leningrado saíram às ruas congeladas na escuridão. Os números do cerco de Leningrado oscilam segundo a fonte, o período temporal e a metodologia de contagem. O que o historiador David Glantz denominou como a escala sem precedentes da Guerra Soviético-Alemã aplica-se com uma intensidade particular a este teatro. O governo soviético reconheceu oficialmente cerca de 670 mil mortes civis durante o cerco, a maioria durante o primeiro inverno. Outras estimativas situam o número total entre 800 mil e 1,1 milhão, com uma parte significativa dessas mortes atribuível diretamente à inanição deliberada planejada a partir de Berlim. Em 1942 apenas, o ano mais mortífero do cerco, a britânica estima que morreram cerca de 650 mil leningradenses, principalmente de inanição, exposição ao frio, doença e bombardeios. Mais de 2.000 pessoas foram processadas judicialmente por canibalismo ao longo do cerco. O Exército Vermelho perdeu nos combates ao redor de Leningrado um número de soldados que algumas estimativas colocam em mais de 1 milhão de baixas militares entre 1941 e 1944, incluindo mortos, feridos e desaparecidos. As perdas do Grupo de Exércitos Norte e seus reforços ao longo dos mesmos anos foram substanciais, mas nunca comparáveis.
O exército alemão lutou em uma posição defensiva desde o final de 1941, e os defensores em posições preparadas sempre sofrem menos do que os atacantes. Do ponto de vista operacional estratégico, a análise de David Stahel sobre o fracasso da Barbarroja no verão de 1941, a tese de que o ponto culminante do ataque alemão havia sido alcançado antes que o inverno começasse, que as forças Panzer estavam operacionalmente esgotadas muito antes de Moscou, aplica-se com plena força ao Teatro Norte. O Grupo de Exércitos Norte nunca teve os recursos suficientes para capturar Leningrado por assalto direto. E uma vez que o 4º Grupo Panzer foi transferido para o Grupo de Exércitos Centro em setembro de 1941, ficou definitivamente sem eles. A decisão de Hitler de apagar Leningrado da terra através de um cerco de extermínio não era apenas uma política genocida, embora o fosse, como ficou documentado nos processos de Nuremberg, onde o diário de Tania Savicheva foi apresentado como evidência. Também era uma política militarmente improdutiva. Um exército que tivesse capturado Leningrado teria liberado cerca de 200 mil soldados para empregá-los em outros teatros. Um exército que sitiava Leningrado durante 872 dias mantinha essas mesmas tropas imobilizadas em posições de cerco enquanto o Exército Vermelho se fortalecia em outras partes. O historiador alemão Rolf-Dieter Müller argumentou que a relação entre o esgotamento das forças mecanizadas alemãs e a impossibilidade de alcançar os objetivos da Barbarroja está no centro do fracasso de 1941. No norte, essa relação era particularmente transparente. As 3 divisões Panzer do Heeresgruppe Nord eram escassas para a escala da tarefa desde o primeiro dia. Os 3 anos de cerco de Leningrado foram vividos de forma diferente, segundo o lado do arame a partir do qual se olhava. Para o soldado alemão comum, o Lanzer em suas trincheiras da frente do Volkhov, o cerco era um ciclo de frio, tédio e perigo súbito que durava meses sem resolução visível. As temperaturas na frente norte caíam a menos 30 ou menos 40 graus Celsius nos invernos mais duros. O primeiro inverno, 1941 a 1942, encontrou as divisões da SS Polizei Division completamente despreparadas. Haviam perdido apenas 67 cavalos durante toda a campanha do verão e perderam 1.200 durante o inverno de 1941 a 1942. Sem cavalos, a artilharia e os veículos de abastecimento ficavam imobilizados. Sem abastecimento, as posições avançadas passavam dias sem rações quentes. Os bunkers alemães na frente de Siniavino haviam sido reforçados durante 16 meses até se transformarem em estruturas semipermanentes de madeira e terra, com calefação de pequenas estufas de campanha e corredores de comunicação que permitiam mover-se entre posições sem se expor ao fogo. Era a guerra de posição em sua expressão mais crua. 2 exércitos enterrados no mesmo terreno durante anos, olhando-se através de aramados e campos de minas, sabendo que qualquer movimento poderia desencadear uma batalha, mas que nenhum movimento poderia resolver nada. O Oberst Maximilian Wengler, comandante do Grenadier Regiment 366 de La 227ª Divisão de Infantaria, foi o oficial alemão que mais tempo resistiu nas alturas de Siniavino. Os despachos soviéticos de combate, o que era uma raridade, o mencionavam pelo nome como adversário perigoso. Wengler recebeu a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas, um de apenas 159 membros da Wehrmacht a receber essa distinção. Morreu em combate em Pilau, em 25 de abril de 1945. Para o defensor soviético dentro de Leningrado, a guerra era diferente, mas não menos brutal. As divisões do 42º e 55º Exército que defendiam o perímetro sul da cidade estavam reduzidas nos piores momentos a entre 2.000 e 3.000 efetivos por divisão, frações de sua força nominal. Os soldados recebiam uma ração um pouco melhor que os civis, pero em dezembro de 1941 e janeiro de 1942, inclusive os soldados começavam a morrer de inanição. Segundo os registros da frente de Leningrado, pelo menos 12.400 soldados morreram de fome naquele inverno, e outros 62.000 estavam doentes demais para cumprir funções.
A mobilidade dos exércitos dentro da cidade era praticamente nula. Quase todos os cavalos haviam sido comidos para o final de 1941. O general-maior Nikolai Simoniak, que em 1941 havia defendido a base naval de Rangô contra os finlandeses e que em 1943 lideraria a 30ª Divisão de Fuzileiros da Guarda no assalto final sobre Siniavino, era o símbolo do que o Exército Vermelho havia aprendido a fazer. Não era um comandante fácil. Quando Zhukov tentou pressioná-lo para lançar um ataque prematuro sobre as alturas de Siniavino em 1943, acusando-o de covardia, Simoniak respondeu com uma negativa direta. Manteve sua posição, e quando atacou, o fez quando seus homens tinham possibilidades reais de alcançar o objetivo. No lado alemão, Lindemann demonstrou ao longo de 1942 e 1943 que era possível defender um perímetro enormemente extenso com forças insuficientes, sempre que se tivesse a rede ferroviária adequada e a disciplina para mover reservas ao ponto ameaçado no momento crítico. Foi um rendimento defensivo notável. Não foi suficiente. A história do Grupo de Exércitos Norte e o cerco de Leningrado tem 3 dimensões que devem ser entendidas separadamente para serem apreciadas juntas. A primeira é militar. O Heeresgruppe Nord nunca teve os recursos designados para capturar Leningrado em 1941 e a transferência do 4º Gruppe Panzer para o Grupo de Exércitos Centro em setembro daquele ano o confirmou irrevogavelmente. As decisões do OKH refletiam uma tensão insolúvel entre 3 objetivos simultâneos, Leningrado, Moscou e Kiev, para os quais a Wehrmacht não tinha forças suficientes. O resultado foi que nenhum dos 3 foi conquistado de forma decisiva em 1941. O colapso da Barbarroja, que David Stahel data no verão daquele ano e não no inverno diante de Moscou, é visto com clareza meridiana no Teatro Norte. A segunda dimensão é a da Guerra de Extermínio. Os documentos que sobreviveram, a diretriz número 1601/40 e 1 de 22 de setembro de 1941, ordenando apagar Leningrado, os registros do AOK-18 documentando a solicitação de execução de pacientes mentais ao comando das SS, os relatórios do Einsatzgruppe A sobre os assassinatos em Rumbula e Pushkin, as deportações de civis para a Alemanha como escravos, constituem um registro institucional de participação da Wehrmacht convencional em crimes de guerra que o mito da Wehrmacht limpa, amplamente difundido no pós-guerra e analisado criticamente por historiadores como Omer Bartov, Christian Streit e Hannes Heer, tentou sistematicamente negar. Streit documentou em sua monografia Keine Kameraden, publicada em 1978, a participação da Wehrmacht no assassinato em massa de prisioneiros de guerra soviéticos. Dos 5,7 milhões de soldados soviéticos capturados pela Alemanha ao longo da guerra, estima-se que morreram entre 3,3 e 3,5 milhões. O Fronte Norte teve sua cota desse número. A terceira dimensão é a humana. O cerco de Leningrado produziu testemunhos que o tempo não erodiu. Tânia Savicheva e seu diário. As memórias dos trabalhadores da fábrica Kirov, que reparavam tanques com as mãos entorpecidas enquanto os projéteis de artilharia caíam sobre os telhados das oficinas. Os motoristas de caminhão que cruzavam o lago Ladoga sabendo que o gelo podia ceder a qualquer momento. Os médicos que continuavam operando em hospitais sem calefação com a temperatura interior mal acima de 0. A experiência do cerco teve efeitos fisiológicos que os pesquisadores documentaram décadas mais tarde. Um estudo publicado no British Medical Journal analisou as consequências a longo prazo da inanição severa durante o cerco. As pessoas que sobreviveram ao primeiro inverno de fome mostraram taxas de hipertensão e doença cardiovascular significativamente elevadas durante décadas depois. O fenômeno da hipertensão do bloqueio de Leningrado era visível nos dados médicos 30 anos após o fim do cerco. E a cidade resistiu. Não graças à benevolência de seus sitiadores, que haviam decidido exterminá-la. Não porque o Exército Vermelho tivesse em 1941 as habilidades operacionais necessárias para levantar o cerco pela força, claramente não as tinha, como demonstrou a destruição da Segunda Armada de Choque.
Resistiu porque 300 mil soldados e 3 milhões de civis decidiram, a um custo que ainda resulta difícil de absorver, que não iam se render. Em 27 de janeiro de 1944, quando o cerco terminou oficialmente, a cidade tinha cerca de 800 mil habitantes. Em 1941 tinha 3 milhões. A retirada do Grupo de Exércitos Norte em 1944 não foi o colapso desordenado que alguns frontes alemães experimentaram naquele ano. Foi uma retirada organizada em direção à linha Pantera, uma linha defensiva preparada com antecedência ao longo do rio Narva e do lago Peipus, executada sob a pressão dos ataques soviéticos com uma disciplina que mostrava que, mesmo ao recuar, a Wehrmacht era um adversário difícil. Mas a retirada também foi o que seu nome diz: terra arrasada. O conceito de terra arrasada, em alemão Verbrannte Erde, que literalmente significa terra queimada, era uma política deliberada de destruição sistemática de infraestruturas, instalações industriais, vias ferroviárias, pontes, armazéns e qualquer recurso que pudesse beneficiar o Exército Vermelho que avançava. A política era consistente com as diretrizes do OKW e tinha uma lógica militar reconhecível. Suas consequências sobre a população civil que ficava nos territórios evacuados iam muito além do que qualquer necessidade militar podia justificar. As investigações do pós-guerra documentaram a destruição sistemática de cidades e aldeias no norte da Rússia e nos estados bálticos durante a retirada alemã. Novgorod, que os alemães haviam ocupado desde agosto de 1941, foi evacuada e parcialmente destruída em janeiro de 1944. O Kremlin de Novgorod, um dos complexos medievais mais importantes da Rússia, sofreu danos graves durante a ocupação e a retirada. Na Estônia e na Letônia, a retirada do Grupo de Exércitos Norte em 1944 foi acompanhada da deportação de populações civis e da destruição de instalações industriais. Milhares de civis estônios, letones e lituanos haviam sido previamente deportados para a Alemanha como trabalhadores forçados durante a ocupação. As estimativas gerais para todos os territórios orientais ocupados falam de milhões de pessoas deportadas no total. O julgamento dos crimes de guerra nos processos de Nuremberg apresentou evidência das políticas do Grupo de Exércitos Norte. O julgamento de Küchler, especificamente, resultou em sua condenação por crimes de guerra em 1948 e em uma sentença de 20 anos, embora tenha sido libertado em 1953. A participação do AOK-18 e seus subordinados na execução de prisioneiros soviéticos, o uso da inanição como arma deliberada e a participação nas operações do Einsatzgruppe A ficaram documentadas no expediente judicial. O Memorando dos Generais, um documento que os comandantes alemães prepararam para os julgamentos de Nuremberg, tentando apresentar a Wehrmacht como uma organização puramente profissional, separada dos crimes do regime nazista, foi analisado pelo historiador Manfred Messerschmitt como um exercício de falsificação histórica. Os documentos que os arquivos militares de Freiburg, de Potsdam e os arquivos capturados revelaram décadas depois contradizem sistematicamente a narrativa que os generais tentaram construir. A história do Grupo de Exércitos Norte é inseparável dessa contradição. O 27 de janeiro é celebrado na Rússia desde 1945 como o dia do levantamento do bloqueio de Leningrado. A cidade que se chamou São Petersburgo e que voltou a se chamar São Petersburgo em 1991 conserva em seu tecido urbano, nos edifícios metralhados que nunca foram completamente restaurados, no cemitério de Piskarevka, onde estão enterradas mais de 420 mil pessoas, a maioria vítimas civis do cerco. Uma memória física que não requer monumentos para existir. O coronel reformado David Glantz, em seu ensaio de 2001 sobre os mitos e realidades da Guerra Soviético-Alemã, assinalou que a escassez de informação disponível em inglês sobre este conflito gerou uma distorção sistêmica do entendimento ocidental da Segunda Guerra Mundial, na qual batalhas do norte da África ou da França recebem atenção desproporcional diante de combates de uma magnitude incomparável no leste. O cerco de Leningrado é o exemplo mais extremo dessa distorção.
872 dias, entre 1 milhão e 1 milhão e meio de mortos civis, segundo a fonte. Uma das maiores catástrofes humanitárias deliberadamente infligidas na história moderna e continua sendo desconhecida em profundidade fora da Rússia. As canções que os cidadãos de Leningrado escutavam no rádio durante o cerco não eram canções heróicas no sentido da propaganda de guerra convencional. No pior inverno de 1941 a 1942, a emissora de rádio de Leningrado transmitia continuamente um metrônomo quando não havia programação, para que os habitantes soubessem que a cidade ainda estava viva, que a emissora continuava funcionando, que alguém em algum lugar ainda segurava o microfone. O som do metrônomo de Leningrado transformou-se em um símbolo que os sobreviventes do cerco descreveram décadas depois como o som do coração da cidade batendo na escuridão. Esse metrônomo bateu 872 dias, e quando finalmente silenciou, não foi porque a cidade tivesse morrido, foi porque havia sobrevivido.